Olá, amigo estudante, olá, amiga estudante, você que está aí se preparando para a prova de redação do Enem, uma prova que acontecerá agora domingo, dia 5 de novembro, não é isso? Antecipo aqui meus votos de sucesso e que você, claro, consiga a sua aprovação. Eu sou o professor Marcelo Braga e venho, por meio deste canal, oferecer a você orientações com o único propósito de permitir que você consiga construir o seu texto de forma satisfatória, conquistar aí uma excelente nota e, claro, ser aprovado, ser aprovada, tá certo? No vestibular do Enem. Veja bem, eu preparei 3 textos referentes aos 3 temas do Enem de 2020, 21 e 22. Então, nós vamos fazer a leitura desses 3 textos para que você possa entender bem essa questão da estrutura e, mais ainda, do repertório, né? Como é que eu utilizo adequadamente o repertório, como é que eu torno esse repertório pertinente, como é que eu torno esse repertório produtivo, tá certo? Só que antes de eu fazer a leitura desses 3 textos, eu gostaria primeiro de conversar com você sobre a tipologia, o texto dissertativo e argumentativo. Vamos compreender bem. A dissertação, ela possui, na verdade, uma estrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E a dissertação possui o discurso, que é o dissertativo informativo expositivo e dissertativo argumentativo. O Enem vai exigir de você o dissertativo argumentativo, tá certo? Então veja, a estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão. Como é que eu devo organizar tudo isso aí? Primeiro eu preciso entender o que é a introdução. Então vamos lá. Substantivo abstrato introdução vem do verbo introduzir. Intro é um prefixo, quer dizer dentro. Duzir, do latim ducere, quer dizer levar. Então, introduzir é levar para dentro. Levar para dentro quem? O meu leitor. Perfeitamente. Então, eu preciso compreender o que é que eu tenho, na verdade, que colocar ali na introdução. A ideia da introdução como sendo o início não é o suficiente. Por quê? Porque algumas informações são essenciais na introdução. E quais seriam essas informações? A primeira é a apresentação do tema. Por quê? Porque eu estou querendo levar o meu leitor para dentro do texto. Então, no primeiro momento, é ele saber sobre o que eu vou escrever. Então, a ideia do tema tem que estar ali. Eu tenho que deixar isso claro para o meu leitor. Depois, o texto é dissertativo, argumentativo. Então, eu tenho que apresentar uma análise sobre o tema. O que é que eu penso do tema? Que é o seu ponto de vista, que alguns chamam de tese. E depois eu vou buscar fundamentar ou justificar esse ponto de vista. Essa justificativa, né, do ponto de vista, vai funcionar, na verdade, como um reforço ao próprio ponto de vista, como sendo uma ramificação. Posso até ramificar ideias do ponto de vista. Aí eu já consolido, porque eu passo a ter a introdução, o leitor sabendo do tema a ser abordado, sabendo o que é que eu penso, tá certo? E qual é a vertente, para que caminho eu vou trilhar aquele meu pensamento. Depois vem os parágrafos de desenvolvimento. O que é que eu devo fazer? Opa, o texto é argumentativo. Eu agora apresentei um ponto de vista, então eu vou defender. Mas para eu defender esse ponto de vista, olha a palavra como é adequada. Defender. Eu tenho que utilizar alguns recursos. Ou seja, eu tenho que fazer uso de argumentos, por exemplo. Então, por isso que o texto é dissertativo argumentativo, porque eu vou defender o meu ponto de vista com informações de caráter autoral, mas tendo a ciência de que essas informações de caráter autoral, elas precisam ser bem fundamentadas. E aí que entra a questão da argumentação, tá certo? E essa argumentação passa a ser o quê? Usar argumentos como argumentos de citação, como argumento de comprovação, como argumento por exemplificação, argumento de lógica, tá? Argumento de comparação, analogia e outros tantos que existem por aí. Marcelo, isso aí é o que nós chamamos de repertório sociocultural? Perfeitamente, é um repertório. Então, o argumento, ele é um repertório. Assim como é um repertório você entrar em outra área do conhecimento, é, na verdade, o que nós chamamos de informatividade, que é a capacidade que você tem de apresentar informações que vão além do texto motivador, além daquilo que é previsível para o leitor. Então, você vai buscar exatamente no desenvolvimento apresentar informações que sejam relevantes, tá certo? E essas informações relevantes, elas devem vir seguidas de informações secundárias e, claro, buscar passar para o leitor credibilidade. Então, o argumento, mudando aqui o nome, né, tá certo? O repertório é exatamente
para dar credibilidade ao leitor acerca do que você está afirmando, tá certo? Então, desenvolvimento é basicamente isso. E o parágrafo conclusivo é o quê? O parágrafo conclusivo é, na verdade, a proposta de intervenção, uma das exigências do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, essa proposta de intervenção, ela deve ter os seus 5 elementos, perfeito? Muito bem. Agora vamos compreender um pouco o repertório sociocultural, né? Marcelo, há vários repertórios que são colocados na internet. Alguns chamam repertório coringa. Eu devo buscar seguir o repertório coringa? Aí eu vou te dar uma outra orientação. Veja bem, repertório coringa não é adequado. O que é o repertório? É aquilo que você traz de bagagem cultural, de conhecimento, é o que você tem. Então, de repente, o conhecimento que você tem dá certo com o tema que vem, aquela ideia, um exemplo que você adquiriu, uma leitura que você fez aí de um determinado autor, então tudo isso aí casou com o seu tema. Então, o repertório é aquele que você vai usar naquele momento, tá certo? E o repertório coringa, de per si, ele não funciona. Embora eu quero deixar muito claro, os 3 textos que eu vou trazer aqui para você, cada texto referente ao tema, eu vou mostrar também 3 repertórios, vou utilizar os mesmos repertórios em todos os textos. Mas, Marcelo, a isso chamamos de repertório coringa. Na verdade, não. Na verdade, não é repertório coringa. Embora esses repertórios que estão sendo utilizados tenham sido indicados como coringa. Olha só como é engraçado. Então, não é repertório coringa? Não. Por quê? Porque você tem que entender que o repertório coringa não funciona. Por qual motivo não funciona? Porque não adianta eu ter um repertório coringa se eu não souber, tá certo? Torná-lo pertinente ao tema e torná-lo produtivo. Ah, agora eu comecei a compreender. Então, veja bem, o repertório ele só tem validade, tá certo? Não é o fato de ele só ser legítimo, não, ser legitimado, não. Ele só tem validade se ele for pertinente ao tema, tá? E se ele for, na verdade, produtivo. E qual é a relação? Pertinente ao tema é o repertório que tem ligação com a ideia do tema proposto. Produtivo é porque aquele repertório que foi utilizado, ele tem um objetivo de trazer o leitor para a afirmação do autor. Ou seja, relacionar, tá certo? A ideia que está lá no repertório com o que o autor apresenta no seu texto. Aí ele tornou o repertório produtivo. Deu para entender? Então não há necessidade de você ficar preocupado com o repertório coringa. Daí a condição de colocar nos 3 textos 3 repertórios idênticos. Mas o que vai ser primordial é exatamente o fato de ter tornado o repertório pertinente e ter tornado o repertório produtivo. Tá ok? É isso que eu quero que você se atenha, porque aí você vai esquecer essa ideia de repertório coringa. Qualquer repertório que você tiver em mente, você pode colocar no seu texto, desde que você consiga torná-lo pertinente e torná-lo produtivo. Só isso, tá certo? Então, é prático assim. Vamos então fazer a leitura dos 3 textos. Deixo claro que a estrutura, tá certo? De introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que um repertório vai vir na introdução, um repertório vai vir no primeiro parágrafo de desenvolvimento e um outro repertório no segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí vem a conclusão. Quer dizer, o texto, os 3 textos, né, foram construídos em apenas 4 parágrafos. Isso não quer dizer que você faça o seu texto somente em 4 parágrafos. Não há esse limite, tá ok? E também não há nenhuma obrigatoriedade para que você, por exemplo, inicie o parágrafo introdutório com repertório. De jeito nenhum. Não há necessidade disso, tá certo? Se no momento que você vai produzir o seu texto, você não tem nenhum repertório para usar ali, não tem problema. A introdução precisa ter as seguintes informações: apresentação do tema, a ideia do tema, tá certo? O seu posicionamento, aquilo que você pensa acerca do tema, e, claro, a explanação desse posicionamento. Somente isso, tá ok? Por quê? Porque a introdução, é importante que você também saiba isso, a introdução tem que ter início, meio e fim, tá bom? Então vamos lá observar a estrutura dos textos, tá? Como eles foram utilizados, tá? O repertório colocado nos 3 textos e também verificar passo a passo como esse repertório ficou pertinente e como esse repertório ficou produtivo, tá certo? Então vamos lá. Bom, diz assim, o primeiro tema, né? Foi o tema de 2020, o estigma associado aos doentes mentais na sociedade brasileira. Aí ele começou o texto. A Constituição Federal de 1988
apresenta um rol de direitos e garantias fundamentais e sociais. Marcelo, sempre eu já vi mesmo essa ideia da Constituição como um repertório, né? Coringa. Só que me disseram também o seguinte, Marcelo, que a Constituição tem um caráter muito geral, então ele fica perdido perfeitamente. Daí a necessidade de você fazer uma relação adequada para que esse repertório se torne pertinente e também relacionar com a sua ideia para que ele se torne produtivo, tá certo? Então vamos dar continuidade à leitura e observar isso. Então veja bem. Vou repetir a leitura. A Constituição Federal de 1988 apresenta um rol de direitos e garantias fundamentais e sociais. Dentre eles, destacam-se o respeito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. Bom, após esse dentre eles, se você quiser usar uma vírgula, não há problema nenhum. É facultado, tá certo? A vírgula aí, tá? O uso dela ou não é facultado. Eu não gosto de usar porque eu uso muito a ideia de dentre os quais, e aí eu já pego direto, tá certo? Que o dentre eles aí tem a mesma relação dentre os quais. Mas, se vier a usar vírgula, não comete erro. Então, dentre eles, destaca o respeito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. Perfeito. Até aqui, repertório legitimado. Vamos ver se ele consegue tornar esse repertório pertinente e produtivo. No entanto, na realidade atual, verifica-se um total desrespeito a esses princípios. Porquanto, o que se vê em relação ao estigma associado aos direitos mentais é um despreparo social e uma negligência estatal. Isso se dá inicialmente pelo desconhecimento da sociedade de como lidar com essa patologia, sem que seja o isolamento. Opa! Questão de ferir os direitos humanos. Tá? E também pela ineficácia do sistema de saúde, a oferecer um tratamento adequado e eficiente. Opa! Agora ele relacionou a saúde. Então esse repertório, ele agora está pertinente ao tema, porque tem relação à saúde, tá certo? Com a questão da doença, de doenças mentais, né, associada ao estigma. Por quê? Porque a partir do momento que você isola, há aí o preconceito, tá certo? E fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e no outro momento tem a questão da saúde, pelo fato também de não haver uma eficácia no atendimento à população que tem problema, que apresenta problemas mentais, tá certo? Então ele tornou tanto pertinente ao tema, como tornou o repertório produtivo. Parágrafo seguinte. Essas determinações aqui, olha, em destaque, tá certo? Você vai observar isso em todos os textos, tá? É o intraparágrafo. E em azul, tá certo? Ficará destacado o interparágrafo. No que diz respeito ao fato de a sociedade optar por isolar aqueles que apresentam problemas mentais, a oferecer uma atenção especial e acolhedora, torna-se visível a existência do preconceito ao qual são submetidos. Daí a necessidade de instruir a população sobre a sintomatologia e de exigir que as autoridades garantam o direito a um tratamento humanizado a todos que precisam, e não apenas a parcela mais abastada da população, ou seja, sem privilégios, né? A título de exemplo, agora vem um repertório. O geógrafo Milton Santos, em seu texto As Cidadanias Mutiladas, afirma que vivemos em uma sociedade a qual não se preocupa com os direitos, mas com os privilégios. Opa! Veja o que é que ele fez antes. População abastada, perfeito? Aquela que tem mais poder aquisitivo. Tá? E aí ele trouxe o texto Cidadanias Mutiladas, de Milton Santos, né, como sendo o repertório, tá certo? Repertório legitimado. Mas agora ele está produtivo em relação ao tema e se tornou também, claro, pertinente à ideia, tá certo? Evidencia dessa forma que, enquanto houver privilégios, os direitos serão tolhidos, os direitos apresentados especialmente no parágrafo introdutório. Um detalhe importante, veja que nesse momento aqui, ele buscou trabalhar uma primeira ramificação que ele fez, tá certo? Que é o desconhecimento social de como lidar com a patologia, tá? Sem que busque apenas o isolamento. No parágrafo seguinte, ele vai trabalhar esse segundo ponto, olha. Vou mostrar para você a ineficácia do sistema de saúde. Vamos comprovar. Além disso, operador argumentativo, né, é importante ressaltar que um sistema de saúde precário, opa, perfeito, Marcelo, ok? Viu só a ramificação? Sem profissionais qualificados e sem centros especializados, não só impossibilitará a reabilitação de pessoas com distúrbios mentais,
como depressão, ansiedade e transtorno bipolar, como também justificará o descaso estatal do qual são vítimas. A exemplo desse fato, pode-se citar o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o qual conceitua de instituições zumbis as instituições existentes, mas que não cumprem o seu real papel social a que inicialmente se propuseram. Em vista disso, a negligência dos governantes se apresenta como responsável pelo sofrimento dessas pessoas. Tá? Então, observe que ele coloca aí como instituição, e o Estado é uma instituição, tá? Ela não é uma instituição zumbi, o Estado não é uma instituição zumbi, mas em determinadas situações ele não cumpre o seu real papel. Então, ele legitima, tá certo? Ou melhor, ele torna o repertório pertinente e produtivo. Tá? E agora ele vem fechar o texto com o parágrafo conclusivo apresentando a sua proposta de intervenção com os 5 elementos. Portanto, aí vem aqui o primeiro elemento que ele traz para cá, é exatamente a finalidade, é o resultado. Né? Portanto, a fim de se pôr um fim a estigmas relacionados a doenças mentais, torna-se imprescindível que a sociedade aprenda a lidar com a sintomatologia e o Estado ofereça a essas pessoas um atendimento mais específico e humanizado. Então eu tenho aí finalidade, agente e ação. Agora veja o modo meio. Isso poderá ser concretizado por meio da criação de centros especializados com profissionais bem qualificados e preparados. Agora o detalhamento. Assim, oferecer-se-á uma melhor qualidade de vida a quem é acometido por doenças mentais. Perfeito? Então veja que a estrutura que ele colocou aí no texto é a estrutura normal, tá certo? Do texto dissertativo e argumentativo. E que o projeto de texto dele foi exatamente apresentar o tema, apresentar o posicionamento, ampliar esse posicionamento e, no desenvolvimento, buscou, na verdade, utilizar, fazer uso de um repertório para poder garantir, oferecer credibilidade, né, ao leitor acerca do pensamento dele, acerca do que ele realmente afirma. Tá? Então essa é a estrutura. Essa estrutura vai ser seguida nos outros textos, com um detalhe. Os repertórios também serão os mesmos repertórios. Quero só que você observe bem como ele torna pertinente para os outros temas, né? Como ele torna também produtivo. Marcelo, você poderia até me fazer uma pergunta. Marcelo, eu preciso usar 3 repertórios? Pode usar até mais. Eu tenho que ter essa divisão do repertório da introdução, no desenvolvimento, 2. Não é bem isso. Entenda bem. E essa competência 2, né, ela vai ser avaliada exatamente pelo enriquecimento do seu texto e, consequentemente, esse enriquecimento depende do seu repertório. Agora, é importante que você perceba o seguinte, não há necessidade de usar 1, 2, 3, 4, ou melhor, 2, 3, 4, 5, não. Você tem que usar um repertório que ele seja realmente pertinente, que ele esteja produtivo, né, e que esse repertório seja legitimado. Não se preocupe com a quantidade, se preocupe, na verdade, em oferecer um repertório completo, tá bom? Próximo tema, vamos a ele. O próximo tema, que foi o tema de 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, algumas palavras-chave são importantes, né? Por exemplo, a invisibilidade, né? O acesso à cidadania, são palavras importantíssimas que devem compor o seu texto. Veja como ele começou. A Constituição Federal de 1988 apresenta um rol de direitos e garantias fundamentais e sociais. Dentre eles, destacam-se a dignidade da pessoa humana, a cidadania e o direito à educação, à saúde e ao trabalho. Veja que agora ele intensificou em relação ao texto anterior. No entanto, na realidade atual, verifica-se que milhares de brasileiros, por não terem registro civil, não desfrutam desses direitos. Tornou pertinente, olha, porquanto se apresentam invisíveis ao Estado. Pronto. Então, no posicionamento, ele já torna pertinente. Isso se dá, inicialmente, por um processo histórico de desigualdade, a qual perdura até os dias atuais, e também pela ausência de políticas direcionadas a identificar esses brasileiros e torná-los cidadãos. Perfeito? Então, se ele não é cidadão, perde tudo. Aí o que é que ele fez agora? Agora ele tornou totalmente produtivo, tá certo? Vamos ao parágrafo seguinte. Observe a ramificação. Primeiro a questão da desigualdade e depois a questão
da necessidade de políticas públicas, né, de o Estado atuar de forma mais precisa. No que diz respeito à desigualdade ainda reinante no país, constata-se que, desde a formação do Brasil, não houve interesse em se formar uma sociedade realmente democrática, com oportunidades e condições a todos os brasileiros. Optou-se sempre por privilegiar uma parcela da sociedade, deixando à margem os desfavorecidos, a grande maioria da população. A título de exemplo, o geógrafo Milton Santos, em seu texto As Cidadanias Mutiladas, afirma que vivemos em uma sociedade a qual não se preocupa com os direitos, mas com os privilégios. Então já está aqui, ó. Perfeito? Evidencia-se dessa forma que no rol desses desfavorecidos estão aqueles os quais, por não serem reconhecidos como sujeito de direito, não podem gozar sequer de programas governamentais destinados à população mais carente. E agora vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, é importante ressaltar a inoperância governamental, haja vista a não implementação de políticas públicas voltadas à identificação dessas pessoas, com o propósito de garantir-lhes a cidadania. É importante, ao mencionar política pública, dizer em que área deve ser trabalhado, tá bom? O fato de os cartórios, olha um repertório adequado aqui, olha. O fato de os cartórios serem obrigados a expedir o registro civil, embora tenha sido uma excelente iniciativa governamental, não apresentou efeitos reais. A exemplo desse fato, pode-se citar o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Agora ele vai buscar essa questão da instituição, né? O qual conceitua de instituições zumbis as instituições existentes, mas que não cumprem o seu papel social a que inicialmente se propuseram. Em vista disso, como resultado dessa inoperância, temos crianças fora da escola, pais desempregados, famílias desassistidas de programas sociais e governamentais e, consequentemente, o aumento da violência. E agora ele vai concluir o texto, olha. Portanto, a fim de assegurar o direito à cidadania a pessoas as quais vivem de forma invisível ao Estado, torna-se imprescindível que o governo federal, aí vem o agente, né, viabilize a ação, um recenseamento mais eficaz e direcionado a identificá-las. Isso poderá ser concretizado por meio do IBGE, órgão responsável pela análise de informações estatísticas. E aí detalha, né? Aqui é o modo meio, não é assim? Assim, a nação brasileira fará jus à determinação da Constituição Federal, a qual preceitua como direitos fundamentais a dignidade da pessoa humana e a cidadania. Perfeito? Observe que o segundo texto ele está com a mesma estrutura do primeiro, sem nenhum problema, sem nenhum atrapalho, tá certo? Vamos agora, o segundo texto, né? Agora vamos ao terceiro texto. Vamos a ele. O terceiro texto diz assim, o tema: os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Palavra ou palavras-chave: desafios e, claro, valorização. E o tema: comunidades e povos tradicionais. Perfeito? Então vamos ao primeiro parágrafo. A Constituição Federal de 1988 apresenta um rol de direitos e garantias fundamentais e sociais. Dentre eles, destaca-se, agora vai para o singular, o direito a um tratamento igualitário, a moradia e a segurança. No entanto, na realidade atual, verifica-se um total desrespeito a esses princípios, porquanto comunidades e povos tradicionais enfrentam desafios constantes para se manterem em suas terras com segurança e terem valorizada e preservada a sua cultura. Veja como ele torna produtivo rapidinho, né? Isso se dá por uma negligência estatal e por desconhecimento da sociedade em relação à importância desses povos para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Veja que ele faz sempre as ramificações. No que diz respeito ao papel do Estado como garantidor de direitos, constata-se que os povos tradicionais, não só os indígenas, como também os ribeirinhos e quilombolas, são vítimas da inércia dos nossos governantes. Fato facilmente comprovado quando observamos as constantes invasões a terras indígenas. Isso aqui já é um repertório, viu, minha gente? Por parte de garimpeiros e de grileiros, os quais, utilizando-se de ameaças e violências, expulsam comunidades inteiras de seus lares. Na verdade, a inércia do Estado se apresenta como forma de privilegiar um pequeno grupo em detrimento daqueles que realmente precisam do Estado. A título de exemplo, o geógrafo Milton Santos, em seu texto As Cidadanias Mutiladas, afirma que
vivemos em uma sociedade a qual não se preocupa com os direitos, mas com os privilégios. Evidencia-se dessa forma que o Estado brasileiro, ao não coibir abusos e invasões a territórios indígenas, compactua com essas práticas ilícitas. Além disso, parágrafo seguinte, é importante ressaltar que, por desconhecimento e por ausência de empatia, há, por uma expressiva parcela da população, um imenso preconceito em relação ao importante papel desempenhado por comunidades e povos tradicionais, os quais contribuem para a preservação ambiental, para o desenvolvimento econômico do país, por meio da agricultura e da pesca, e também para a diversidade cultural. Daí a necessidade das instituições não se omitirem quanto à sua real função. A exemplo desse fato, pode-se citar o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o qual conceitua de instituições zumbis as instituições existentes, mas que não cumprem o seu papel social a que inicialmente se propuseram. Em vista disso, não há como os nossos governantes nem a sociedade ficarem inertes. E agora conclui com os 5 elementos. Portanto, a fim de se promover a valorização a povos e comunidades tradicionais, torna-se imprescindível que haja, por parte da sociedade, o respeito à cultura desses povos. E o Estado iniba a presença de grileiros e de garimpeiros em terras indígenas. Isso poderá ser concretizado por meio de uma punição mais rigorosa a quem se utiliza dessas práticas. Assim, garantir-se-ão as determinações expressas na Constituição Federal de 1988. Muito bem. Vocês perceberam que o texto ele se manteve com a mesma estrutura, agora texto completamente diferente. Por isso que não se pode batizar esse tipo de texto aí, ou esses 3 textos, como sendo uma forma de bolo. Não foi. A única utilização repetida, o que foi utilizado em todos os 3 textos, na verdade, foram utilizados os repertórios. E aí, claro, se eu ponho a Constituição e vou negar, eu só posso utilizar ali um contraste. Então pode ser um nem tanto, entretanto, por aí vai, tá ok? Mas não se constitui com uma forma de bolo, porque as informações elas estão de acordo com o tema. Não são informações idênticas, são completamente diferentes. Essas informações elas são colocadas ali de acordo com o tema. Agora, o repertório não. Houve a questão, na verdade, o propósito de repetir o repertório. Exatamente com que finalidade? Exatamente com a finalidade, meu amigo, minha amiga, de que você não acredita em repertório coringa. Porque o segredo não é o repertório por si, ou de per si. Na verdade, é tornar esse repertório pertinente e produtivo. E o maior desafio é torná-lo produtivo. Porque se eu torno produtivo, ele passa a ser pertinente, já que ele está ligado à minha ideia, e a minha ideia está relacionada ao tema, tá certo? Então, o objetivo maior de apresentar esse vídeo aqui é exatamente garantir ou oferecer a você uma maior tranquilidade, para que você não vá para a prova já com a ideia primeiro do repertório na cabeça. Não, não é por aí. Primeiro, verifique bem o tema. Pense um pouco o tema. Ao ler os textos motivadores, cuja finalidade é exatamente direcioná-lo para o tema, tá certo? Então, na hora que você vai ler um texto motivador, você já vai pensando. Quando você, após fazer a leitura desse texto motivador, tá certo? Passar para a leitura do tema, aí você vai realmente compreender na sua totalidade e, consequentemente, você vai ter a ideia adequada para construir o seu texto. Deixo claro, não há necessidade de você iniciar texto com repertório, como foi feito aqui. Não há essa necessidade, tá certo? Não precisa disso. Você precisa deixar claro no início do seu texto o tema, seu posicionamento, ramificações dele. E a partir daí, trazer o texto tranquilamente, tá certo? Tenho certeza que com a apresentação dos 3 textos, com a orientação que você está tendo aqui, eu tenho certeza absoluta de que você irá fazer uma excelente prova de redação, tá certo? Agora, no dia 5 de novembro. Um grande abraço, sucesso, meus votos de felicidade e, claro, acima de tudo, desejo que você seja aprovado.